Cenário: uma animação ou reconstituição dramática mostrando a vastidão do antigo Império Persa, com cidades magníficas e exércitos marchando. A narração começa com um tom épico e cativante. Bem-vindos, amantes da história! Hoje vamos viajar no tempo, para uma era de impérios colossais e riquezas inimagináveis. Vamos desvendar a história de uma das maiores superpotências do mundo antigo, o poderoso Império Persa. Da sua ascensão meteórica, que redefiniu as fronteiras do mundo conhecido, até a sua queda dramática, esta é uma saga de ambição, conquista e inovação. Preparem-se para conhecer os reis lendários e as batalhas épicas que moldaram o destino de nações inteiras. A nossa história começa não com um império, mas com um conjunto de tribos nômades e seminômades nas terras altas do que hoje é o Irã. Eram os medos e os persas. Por muito tempo, eles viveram sob o domínio de impérios mais poderosos, como os assírios e os babilônios. Mas o vento da mudança estava prestes a soprar. No século VI a.C., um líder visionário surgiu dentre os persas. O seu nome era Ciro. Cenário: animação de Ciro unindo diferentes tribos persas, com um mapa mostrando a expansão inicial. Ciro não era um rei comum. Ele possuía um carisma extraordinário e uma genialidade militar e política que raramente se vêem. Ele começou por unir as tribos persas e, em seguida, num movimento audacioso, derrubou os seus suzeranos, os Medos, fundando o Império Aquemênida em 550 a.C. Ciro não parou por aí. Ele olhou para além das suas fronteiras, para os ricos reinos da Lídia e da Babilônia. Ele não queria apenas conquistar. Queria criar um império duradouro, baseado não apenas na força, mas também na tolerância e no respeito pelos povos subjugados. A campanha mais famosa de Ciro foi, sem dúvida, a conquista da Babilônia em 539 a.C. A cidade era considerada impenetrável, com as suas muralhas maciças e o rio Eufrates a protegê-la. Mas Ciro era um mestre da estratégia. Segundo relatos, ele desviou as águas do rio, permitindo que as suas tropas entrassem na cidade através do leito seco, quase sem derramamento de sangue. Ao contrário de outros conquistadores da época, Ciro foi aclamado como um libertador. Ele libertou os povos cativos, incluindo os judeus, permitindo que voltassem para a sua terra natal e reconstruíssem o seu templo. Esta política de tolerância, imortalizada no cilindro de Ciro, é considerada por muitos como a primeira carta de direitos humanos do mundo. Foi este o alicerce de um império multiétnico e multicultural. Cenário: transição para o filho de Ciro, Cambises II, com animações mostrando a campanha no Egito. Após a morte de Ciro, o seu filho, Cambises II, subiu ao trono. Ele tinha um grande legado a honrar e um objetivo claro: completar o sonho do seu pai de conquistar a última grande potência da região, o Antigo Egito. Em 525 a.C., Cambises liderou o seu exército através do deserto hostil do Sinai e confrontou as forças do faraó Psamético III na Batalha de Pelúsio. A vitória persa foi decisiva e o Egito, uma civilização com milênios de história, tornou-se uma satrapia, uma província do Império Persa. O império agora estendia-se da Índia ao norte da África, o maior que o mundo já tinha visto. Mas a rápida expansão trouxe instabilidade. Após a morte misteriosa de Cambises, o império mergulhou numa crise de sucessão. Foi então que outro grande líder emergiu: Dário, um parente distante da linha real. Dário I não era apenas um guerreiro. Ele era um administrador genial. Para governar um território tão vasto e diverso, ele percebeu que a força bruta não era suficiente. Era preciso organização. Cenário: gráficos e animações mostrando as inovações de Dário I. A Estrada Real, o sistema de sátrapas, a moeda dárica. Dário dividiu o império em províncias, as satrapias, cada uma governada por um sátrapa, ou governador. Para garantir a lealdade e a eficiência, ele criou um sistema de espiões conhecidos como os olhos e ouvidos do rei. Ele padronizou pesos e medidas e introduziu uma nova moeda de ouro, o dárico, que facilitou o comércio em todo o império. A sua maior obra de infraestrutura foi a Estrada Real, uma via pavimentada com mais de 2.500 quilômetros, que ligava as principais cidades do império, de Susa a Sardes. Com estações de descanso e cavalos frescos, um mensageiro real podia percorrer essa distância em apenas 7 dias, uma velocidade inédita no mundo antigo. Dário transformou um conjunto de conquistas num império funcional e próspero. Mas a ambição de Dário levou-o a um confronto que definiria a história ocidental: as guerras greco-persas.
Tudo começou com uma revolta das cidades gregas na Jônia, na costa da atual Turquia, que pediram ajuda a Atenas e outras cidades-estado da Grécia continental. Irritado com essa interferência, Dário decidiu punir os gregos. Em 490 a.C., ele enviou uma força de invasão, mas foi surpreendentemente derrotada por um exército ateniense muito menor na famosa Batalha de Maratona. A derrota foi um choque, mas não diminuiu a determinação persa. Cenário: animação épica da segunda invasão persa sob Xerxes I. A Batalha das Termópilas e a Batalha de Salamina. A tarefa de vingar Maratona coube ao filho e sucessor de Dário, Xerxes I. Determinado a esmagar a resistência grega de uma vez por todas, Xerxes reuniu um dos maiores exércitos já vistos na antiguidade. A sua marcha para a Grécia é lendária. Ele construiu uma ponte de barcos sobre o Estreito de Helesponto para que as suas tropas pudessem atravessar da Ásia para a Europa. A primeira grande resistência que encontrou foi no desfiladeiro das Termópilas, onde um pequeno grupo de espartanos liderados pelo rei Leônidas heroicamente bloqueou o avanço persa por 3 dias. Embora os persas tenham vencido nas Termópilas, a resistência deu aos gregos tempo para se prepararem. Xerxes marchou sobre Atenas e incendiou a cidade, mas a batalha decisiva aconteceu no mar. Na Batalha de Salamina, a ágil frota grega, liderada pelo estrategista Temístocles, atraiu os navios persas, maiores e mais pesados, para as águas estreitas do estreito, onde os derrotaram de forma esmagadora. Esta derrota naval foi um ponto de viragem. Xerxes retirou-se para a Pérsia, e no ano seguinte, o restante do seu exército foi aniquilado na Batalha de Plateia. A ameaça persa à Grécia continental tinha terminado. Cenário: montagem mostrando a lenta decadência do império, com intrigas na corte e revoltas nas províncias. As derrotas na Grécia marcaram o fim da expansão persa e o início de um longo e lento declínio. As intrigas na corte, assassinatos e lutas pelo trono tornaram-se comuns. Revoltas nas províncias, especialmente no Egito, exigiam recursos e atenção constantes. O império que fora construído sobre a força e a organização começava a mostrar fissuras. A sua vasta riqueza ainda era invejada, mas a sua força militar já não era o que fora. O gigante estava a enfraquecer e um novo poder estava a surgir no horizonte. No século IV a.C., um jovem rei da Macedônia chamado Alexandre herdou do seu pai, Filipe II, um exército profissional e disciplinado, e um sonho: a conquista do Império Persa. Em 334 a.C., Alexandre cruzou para a Ásia. Com táticas militares inovadoras e uma coragem pessoal inspiradora, ele derrotou os exércitos persas, muito maiores, em sucessivas batalhas, como as de Granico e Isso. A batalha final ocorreu em Gaugamela, em 331 a.C., contra o imenso exército do rei persa Dário III. Alexandre executou uma manobra genial que quebrou as linhas persas e forçou o rei a fugir. Com a queda de Dário III, o grande império aquemênida, que dominara o mundo por mais de 2 séculos, chegou ao fim. Cenário: animações mostrando o legado persa, arte, arquitetura, jardins, sistema postal, estradas e o conceito de um império multicultural. Mas a queda do império não significou o fim do legado persa. Alexandre, embora fosse o seu conquistador, admirava profundamente a cultura persa e adotou muitos dos seus costumes. A ideia de um império universal, onde diferentes povos e culturas podiam coexistir sob uma administração centralizada, foi um conceito que os persas aperfeiçoaram. A sua arte, arquitetura e os famosos jardins persas influenciaram civilizações por séculos. O seu sistema de estradas e correios serviu de modelo para o Império Romano. A sua abordagem administrativa e a tolerância religiosa estabeleceram um padrão para futuros impérios. A história do Império Persa é um testemunho da capacidade humana para construir, organizar e criar beleza em uma escala monumental. Uma história de poder, glória e um legado que, mesmo após a sua queda, nunca desapareceu verdadeiramente. Obrigado por se juntarem a nós nesta incrível jornada pela história do Império Persa. Se gostaram deste vídeo e querem explorar mais impérios e civilizações esquecidas, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar e subscrever o nosso canal. Ativem o sininho para não perderem o nosso próximo episódio. Até a próxima, exploradores do passado!